Para você trabalhar com normas, assim, exige uma série de conhecimentos que não necessariamente a pessoa logo que passou no concurso tem. Então o Entendi. banco investiu bastante na preparação, assim, quem que vai trabalhar como regulador aqui? E aí era um curso voltado para as pessoas que trabalhavam no DENOR e no DEREG. A gente, quando foi fazer essa nova regulação, a gente tinha esse mundo que os bancos já operavam com pagamentos há muito tempo, e a parte de pagamentos, ela era todo o risco dela era capturado pelos riscos tradicionais que vêm do Comitê da Basileia, que é o risco de crédito, risco operacional, risco de mercado. Teve uma instituição que passou por um aperto muito sério por uma questão reputacional e teve uma forte corrida dessa instituição financeira. Dentro da norma de gerenciamento de riscos, a gente fala que você tem que ter um plano de liquidez. E eles falaram, cara, foi fundamental. Olá, mais um SOS Bacen. Eu acho que todo mundo tava com saudade de a gente trazer alguém muito legal do nosso querido regulador, o Banco Central. E hoje, gente, esse assunto é tão fácil, vocês vão ver. É Baba. assim, só com uma leitura já dá para entender o que tá acontecendo. É nada, é o contrário, né? A gente vai falar de prudencial. Quem já ouviu essa palavra e fala, meu Deus, não quero entrar no prudencial, ou nossa, estou no prudencial. E agora, o que fazer? E agora, né? Onde vivem? Como é que eu vou ter que viver nesse ambiente? Enfim, depois da regulação, acho que teve da publicação, que entrou o mercado de meio de pagamento dentro dessas regras de prudencial, acho que o mercado vem gerando cada vez mais dúvidas, confusões de interpretação, e a gente falou, por que não? Vamos fazer um episódio só disso. Exatamente. E aí, para, né, obviamente, ter uma leitura, uma percepção mais clara, né, das regras e tudo mais, nada melhor do que trazer uma super convidada do Banco Central. Ouvir da fonte, assim, Da direto, fonte. entendeu? Para não ter dúvida, não ter linha cruzada. Exato. Então, ó, nossa convidada, super convidada de hoje é a Inês Cavalcante. A Inês, ela trabalha desde 2016 no Departamento de Regulação Prudencial e Cambial, que é o DEREG. Entre as principais atribuições da Inês está a elaboração dos normativos para a incorporação dos padrões do Comitê de Basileia para a Supervisão Bancária. O foco também, né, daqui do trabalho da Inês é justamente o gerenciamento de risco, disciplina do mercado e também, agora, a regulamentação prudencial das IPs. Tudo bem, Inês? Seja muito bem-vinda, Inês. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, ajudando os nossos regulados, né? A gente sempre fala, quando sai uma norma, a gente tenta sempre encontrar com os nossos regulados, a gente faz reuniões lá no Banco Central, em São Paulo, em Brasília, que assim, o objetivo é que todo mundo entenda a norma para poder ficar mais fácil para poder cumprir as normas, né? Como é que você vai cumprir uma coisa que você não entende? Com certeza. Com Não, certeza. tem uns cálculos lá, gente, que assim... Umas fórmulas que você abre e fala, gente... É muito interessante, assim, principalmente para advogado que vai traduzir para o cliente. ótimo. É muito legal, assim, é bem fácil. É muito bom, Inês. Mas acho que se você puder compartilhar com a gente um pouquinho aqui da sua experiência, né, da sua trajetória profissional, seria bem legal. Eu não sou advogada e tenho dificuldade com as fórmulas também, porque eu também sou de humanas. Eu sou formada em jornalismo, com especialização em relações internacionais. Ai, que legal! E como jornalista, eu trabalhava com jornalismo econômico, cobria o Banco Central, cobria o Ministério da Fazenda. Depois eu fui fazer uma especialização em relações internacionais, mas já com foco nessa cooperação internacional para definição das regras do Comitê de Basileia. Então, minha especialização, meu artigo foi todo focado nas regras prudenciais do Comitê de Basileia, porque já era um assunto que realmente eu gostava, me encantava. E como jornalista, depois fui convidada, eu cobri o Banco Central, me convidaram para ir para a assessoria de imprensa do Banco Central, pela empresa que trabalhava prestando assessoria de imprensa. Fiquei 4 anos lá, trabalhei 2 anos com o Henrique Meirelles, 2 anos e alguns meses com o Alexandre Tombini. E aí, quando, então, né, era Ministério do Planejamento, autorizou o Banco Central a realizar um concurso público, eu falei, cara, eu gosto muito de trabalhar aqui no Banco Central, pedi demissão da empresa de comunicação e fiquei dedicada a estudar para o concurso do banco, fiz o concurso, fui
sorte e esforço, passei e trabalho no banco, então, desde 2014. Desde 2014. Completei 10 anos de Banco Central agora, esse ano. Nossa, Meu muito Deus, legal. que história fantástica. E, nossa, olha só, é o caso prático de como deve ser apaixonante trabalhar dentro do Banco Central. Se abrir um concurso público agora... Já foi. Novo, não? Vai ter um concurso agora em agosto, né? Mas as inscrições já se encerraram. Mas é um concurso, assim, a gente vem tendo um problema, né? O último concurso que teve foi o meu. A prova foi em 2013. Então, assim, a gente está com um déficit gigantesco de servidores e o concurso que abriu agora é só para 100 vagas. Então, assim, a gente realmente espera que no próximo ano, nos próximos anos, o banco consiga ir repondo o seu quadro de pessoais, né? Porque tá bastante crítico lá essa questão de quadro de pessoal. Está faltando gente para tudo, para regulação, supervisão, TI, o que vocês quiserem, está faltando gente. Então, tem que ter, cada ano abre um e pronto, aí a gente já resolve. Mas você está nesse departamento de prudencial desde o início, desde quando você entrou no Banco Central? Não, como eu tinha feito, eu tentei ir para o departamento de regulação prudencial, mas a área que eu fiz do concurso, eles não levaram gente, né? Porque eram várias áreas quando eu fiz. Então, eu fui parar no Departamento de Relações Internacionais, justamente por conta da minha pós-graduação, e os meus primeiros 2 anos do banco eu trabalhei no relacionamento com a FMI, com o G20, com os BRICS, com o Mercosul, e aí quando foi possível fazer uma transição interna, eu consegui ir para o DEREG, e aí quando você entra nos departamentos de normas, seja o DENOR ou o DEREG, o banco, na época, porque era recém, chamando ainda a gente de concurso, o banco fazia um treinamento em company, né, que pela nossa universidade corporativa. Então, assim, eu fiz 1 ano de um curso de formação de um regulador. Então, a gente tem aula de direito, de contabilidade, de regulação prudencial, estuda o arcabouço de Basileia, que eu já conhecia da época da assessoria de imprensa, porque eu fui assessora do Meirelles de 2009 e 2010, então acompanhei como assessora de imprensa toda a discussão dessa formação do que é Basileia 3. Nossa, e aí foi muito legal, porque o banco faz esse treinamento para você poder atuar como regulador, é 1 ano de curso. Nossa, eu não tinha ideia disso. Primeira vez que a gente escuta como que funciona o processo, né? Porque, enfim, a gente sabe que tem o concurso, a gente imagina coisas, mas é só na imaginação, especulação pura. Mas olha que interessante, né? Porque assim, para você trabalhar com regulação, exige uma série de conhecimentos bastante específicos. Então, assim, mesmo você fazendo concurso, estudando macroeconomia, microeconomia que cai na prova, não abarca o que você precisa. Então, a gente estuda bastante contabilidade, estudei bastante contabilidade nesse curso de formação interna, a gente estudou bastante direito, e aí entra também a parte de prudencial e outras normas também de regulação bancária mesmo, mais para o lado operacional, né, que são as normas do DENOR. Então, assim, é um curso bem interessante, bem completo, que o banco ofereceu para a gente, né. Nossa, muito bom. Eu não sabia que tinha esses cursos preparatórios, né? Então, já antes de começar em determinado setor, você tem aí um curso para poder explicar melhor ali para onde vai atuar. Ele não é para todos os setores, é uma coisa que é bem específica da área de normas, porque assim, para você trabalhar com normas, assim, exige uma série de conhecimentos que não necessariamente a pessoa logo que passou no concurso tem. Então, o banco investiu bastante na preparação, assim, quem que vai trabalhar como regulador aqui? E aí era um curso voltado para as pessoas que trabalhavam no DENOR e no DEREG. Tá. Acho que até então o DENOR e o DEREG são os dois hoje os 2 setores de normas do Banco Central. E aí a diferença entre eles tem outros departamentos que também fazem normas, né? Então, por exemplo, a gente tem o DECEM, que faz normas para, por exemplo, a parte de arranjo de pagamento, instituidores de arranjo, toda a normatização do PIX foi feita pelo próprio DECEM, né? Aí dentro da parte de Proagro e seguro agrícola, você tem um outro departamento que também trabalha com as normas disso, que faz parte da diretoria de normas. Então, assim, é um pouco pulverizado, mas assim, o core business, né, tanto do DENOR quanto do DEREG é fazer normas. Esses outros fazem outras coisas também. Ao passo que o nosso o nosso principal negócio é fazer normas. E o DEREG fica com a função de olhar, então, para regulação prudencial e mais algum assunto específico?
O DEREG, ele nasceu, ele era uma equipe dentro do DENOR. Aí, à medida que as normas de Basileia foram crescendo e tomando a dimensão e a importância que elas têm, esse pedacinho do DENOR saiu para virar um departamento e se juntou com a gerência que a gente tinha, que era a gerência de câmbio e capitais internacionais. Então, hoje o DEREG tem esses dois principais assuntos, que é regulação prudencial, que é o arcabouço que vem do Comitê da Basileia, e tem a parte de câmbio e capitais internacionais, aí tem toda uma outra equipe, e não tem, foi me perguntar alguma coisa de câmbio, eu vou te falar, não sei. Não, precisa ser bem, os dois assuntos, né, tanto prudencial quanto câmbio precisa ter uma especialização, um foco muito, muito intenso, porque a consequência né, precisa ter super cautela ali na hora de cálculos e pensamentos de riscos e sistemas. E que abarca muita coisa cada um desses dois temas, né? Exato. No caso aqui do prudencial, né, o que é o maior foco ali do Banco Central quando a gente fala em regulamentação prudencial? A ideia do prudencial, até acho que o nome dá uma dica para a gente, né? É a gente ter regras para os bancos serem prudentes, para as instituições serem prudentes, né? E aí, quando a gente vai falar nessa prudência, a gente está falando o seguinte, é um conjunto de coisas que eles devem fazer para que no caso de quebra, então assim, ele não vai impedir que alguém quebre, que alguém vá à falência, mas no caso de quebra, que o dano seja menor e não espalhe o resultado dessa quebra para o resto do sistema, causando o que a gente chama de risco sistêmico. Então, assim, quando a gente fala em regulação prudencial, a gente está pensando em três coisas com mais foco, que é a questão do capital, que é o dinheiro que as instituições têm, o gerenciamento, né, governança, gerenciamento dos riscos e limites, né, operacionais. Você pensar em limites que para você não poder ir além daquilo quando você está fazendo as suas operações. Então, a gente tem, por exemplo, limite de exposição por cliente, que é aquela velha máxima, não ponha todos os seus ovos numa única cesta. Então, assim, você não pode estar muito exposto a uma única pessoa. Aí você tem limite de exposição ao setor público, e aí, né, entra na parte dos limites. Então, são esses três pontos: capital, gerenciamento de riscos e os limites. Nossa, muito interessante. E aí vocês equilibram, obviamente, pelo tamanho do risco que pode acontecer a partir de alguma identificação aí, algum ponto que vocês entendem que é crucial para tratamento, acompanhamento, monitoramento. E aí, como que vocês segmentam, né, dentro desse conceito prudencial, as instituições que estão ali reguladas e são supervisionadas pelo Banco Central? A gente tem um histórico que antigamente a regulação ela era desenhada para os CNPJs. Então, se você é uma financeira, você tinha uma regra. Se você era um banco, você tinha uma regra. E aí, com o advento da crise de 2008 e com a evolução, né, das atividades que todo mundo faz, em 2017 o Banco Central ele soltou uma norma, né, que é a Resolução 4553, que trata da segmentação, então, das instituições reguladas pelo Conselho Monetário Nacional, que são os bancos, as financeiras, né? E tem uma lista grande, né, Inês? Oi? Tem uma lista grande. Tem uma lista enorme. As cooperativas, né? E aí, nessa segmentação feita lá em 2017, a gente estabeleceu 5 segmentos, sendo o S1 um segmento de maior porte, maior complexidade, então, portanto, sujeito a mais riscos, até o mais simples, que é o S5, que só pode ser povoado por instituições não bancárias, por exemplo, e que para poder estar no segmento S5 tem que abrir mão de fazer uma série de operações que, na nossa visão, traziam um risco maior. Então, você vai ter aí esse povoamento entre o S1 e o S5, e vale para todo mundo, independente do CNPJ. Então, financeira, corretora de câmbio, distribuidora de títulos de valores imobiliários, de acordo com o seu porte, você vai estar aí em um desses segmentos. Eu acho isso muito interessante, essa segmentação dessa forma, onde o maior tá no 1, é que você cresce no 5. Você não cresce no 1, né? E pra mim fica muito complicado. Você começa no 5 para chegar no 1. no 1. Exato, aí você vai diminuindo, tipo, o seu número, até você chegar no top 1. Deve ser isso, né? Tipo, em ranking é o mais crítico e aí vai descer. Isso, exatamente. Tá. Ó, curiosidade de burra mesmo. E essa segmentação...
Um é o mais crítico. E aí, o que acontece? Com a crise de 2008, 2009, como eu estava mencionando, o Comitê da Basileia teve que se debruçar sobre tudo que falhou no arcabouço que eles tinham, então, vigente. Então, você teve toda uma repaginação das regras que vinham do Comitê de Basileia, e isso aumentou muito a complexidade. E aí a gente falava, caramba, como é que eu vou aplicar para um banco gigantesco uma regra igual para um banco de porte médio? Então, a ideia de fazer a segmentação foi poder estabelecer uma regulação prudencial que fosse proporcional ao tamanho e risco das instituições. Então, quando você pega lá os bancos do S1, que é o top one, o arcabouço que a gente traz para eles vai estar assim, inteiramente alinhado com as recomendações do Comitê de Basileia, do qual, inclusive, a gente é membro desde 2009, né? Membro ativo. E para os outros, a gente não precisa trazer toda essa regulação, porque ela é efetivamente complexa, ela é complicada. Então, a gente vai fazendo essa gradação para poder ter, né, o mais complexo, o mais arriscado, com uma regulação efetivamente mais complexa, para lidar com todo tipo de operação que ele faz, e aí você vai reduzindo para ter uma proporcionalidade, porque efetivamente tem um custo você conseguir implementar tudo isso numa instituição, né? E isso ajudou, acho que, ter mais instituições, elas conseguirem ficar embaixo da regulamentação, já que a gente está segmentando, então não tinha uma régua tão alta para todo mundo? Na parte de instituição, que eu acho que facilitou, Mariana, foi quando foi aprovada a Lei das Instituições de Pagamento, a Lei 12.865, ela permitiu a criação desse tipo de instituição. E o Banco Central, quando foi fazer a regulamentação para tratar nesse novo tipo de instituição, ele trouxe regras bem mais simples para as instituições de pagamento. E aí a gente vê que teve, assim, efetivamente um boom de instituições de pagamento que, à medida que foram ganhando tração, foram virando conglomerados financeiros mais complexos. Porque se a gente olha, assim, por exemplo, o crescimento de outras instituições financeiras mais simplificadas também em termos de regulação, tipo a SCD, a CEPS, elas não têm o crescimento que você tem nas instituições de pagamento. Mas as IPs, então, elas não seguem a segmentação, né? Uma IP só, que acho que tem muita essa dúvida no mercado, né? Porque acho que as pessoas já pensam, uma IP, então, como ela é menor, vai ser um S5, já tem essa ligação direta, mas na realidade... Então, as IPs, elas não seguiam segmentação, e se você é uma IP pura, você não está sujeito a nenhuma segmentação. Eu brinco que a IP é como se fosse um S6. Podia ter facilitado, né? Porque assim, a gente ia para o S5, o S6, aí já... Porque a gente pôs os tipos, né? Então a gente mudou agora, além dos S, a gente tem os tipos. Isso, então assim, por que foi criado os tipos, né? O que acontece? Você, por determinação legal de leis que existem, você tem alguns entes que são regulados pelo Conselho Monetário Nacional, que é aquele ente formado pelo ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento, ministro do Planejamento e pelo presidente do Banco Central. E aí esse colegiado, ele tem a responsabilidade de fazer as normas para uma série de instituições financeiras. Só que você tem outras entidades que são reguladas pelo Banco Central, como as instituições de pagamento. E recentemente, por conta também de uma alteração de uma outra lei, as distribuidoras de títulos e valores imobiliários, as corretoras de câmbio distribuidora e as corretoras de títulos e valores imobiliários também passaram a ser reguladas pelo Banco Central. Atualmente, estou trabalhando justamente na adaptação para poder incluir eles nas normas emanadas pelo Banco Central. Então, a gente tinha esse universo em que eu tenho gente que é regulado pelo CMNE, gente regulado pelo Banco Central e um conglomerado que é liderado por alguém que é regulado pelo Banco Central, mas integrado por alguém regulado pelo CMNE. Aí que vai criando o PPT o ali dos cruzamentos entre... Olha só. E aí a gente falou, vamos tentar assim, classificar num nomezinho e dividir em caixinhas para tentar facilitar a vida das pessoas. Então, assim, o tipo 1 é aquele tradicional, que era regulado pelo Conselho Monetário Nacional, segue normas, resoluções CMNE, e lá está. Aí o tipo 2, que foi o segundo a surgir a partir da lei das IPs, são as IPs. Então, você tem essas IPs puras, né, que surgiram e que continuam fazendo só operações de pagamento.
E aí aquelas que por necessidades de crescimento de negócio ou pelo que for, foram formando conglomerados financeiros e têm dentro dos seus grupos instituições financeiras, a gente chamou de tipo 3. E aí a ideia é, se você é um tipo 1 ou um tipo 3, aí você segmenta, e não importa se você é tipo 1 ou tipo 3, vocês têm que ter o mesmo tipo de regulação, porque vocês dois são conglomerados financeiros, e que podem fazer o mesmo tipo de operação, estar sujeito ao mesmo tipo de risco. Só que como a cabeça aqui, porque quando a gente vai regulamentar, a gente dá uma ordem para quem comanda, que é o líder do conglomerado. Então, como as IPs líderes do tipo 3 são reguladas pelo Banco Central, tem que fazer uma norma do Banco Central para dar esse comando para esse conglomerado como um todo. Então, daí veio essa separação em tipo 1, tipo 2 e tipo 3, para poder então, fazer esse desenho desse ecossistema. Então, a ideia do tipo 2 é uma IP ou um conglomerado que tem só IP e um fundo de investimento, que é o mais tradicional aí. É não tem nenhuma IF no grupo, né? Não tem nenhuma financeira. Não tem nenhuma instituição financeira. Qualquer tipo de fundo de investimento. Qualquer tipo de fundo de investimento. Normalmente, elas fazem uma parceria com um fundo de investimento em direitos creditórios, né? Mas, enfim, é uma IP com um fundo de investimento, aí tem que conglomerar, pela regra de conglomeração, e aí forma um conglomerado tipo 2. E aí, como a própria lei veda as instituições de pagamento de fazer uma série de operações que são operações de maior risco, como, por exemplo, fornecer crédito, a gente entende que, para elas, a regulação prudencial podia ser bem mais simples. Então, a gente tem o arcabouço, para quem é tipo 2, ele é mais simplificado, apesar de ele é diferente do que ele era antes de toda essa nossa alteração, né? Eu ia até perguntar isso, o que levou à mudança? Porque antes a gente tinha uma regra bem simples, né? De patrimônio líquido, os 2%, e era algumas, né? Assim, não tinha uma complexidade, a gestão de risco. E aí a gente teve uma mudança significativa, né? Acho que no mercado. Eu acho que assim, são as principais mudanças para quem é tipo 2 é que assim, a gente entendia que só fazer o patrimônio líquido ajustado não era suficiente, porque dentro desse processo de associação com um FDIC, você pode trazer riscos para esse conglomerado. Ele não faz um crédito, mas dentro do FDIC ele pode estar sujeito, por exemplo, a um risco de crédito. Então, a gente entendia que você precisava ter algum capital ali para um risco de crédito. Veio também, nessa mesma época, uma autorização para as IPs poderem operar com câmbio. Então, a gente precisava trazer um requerimento de capital para essas transações de câmbio, essas operações de câmbio. Então, assim, para quem é tipo 2, o que foram as principais mudanças? Eu exigi um capital de qualidade, porque dentro do patrimônio líquido ajustado, a gente sabe que você pode estar ali, né? O patrimônio líquido ajustado é você olhar ativo, passivo, e tem que ter ali né, uma sobra. Mas dentro do seu ativo, às vezes você tem ativos que você não consegue realizar se você precisar com velocidade, porque é um intangível, um crédito tributário, e aí, de repente, na hora que você precisa daquele dinheiro, você não consegue vender, ou você vai vender a um preço muito menor do que aquele que você imaginava, e aí não vai te dar a solução numa crise de liquidez ou o que for. Então, a gente entendeu que, efetivamente, você ter para qualquer um capital de qualidade maior é uma boa prática. E aí, por essa relação com os FDICs e pela possibilidade de fazer operações de câmbio, a gente trouxe também essas parcelas, né, do risco de crédito simplificado e desse risco cambial simplificado, que é a mesma aplicável ao quem é do S5, né? Mas aí, dentro dessa segmentação de tipo 2, existe ainda uma subcategorização? Ou seja, não tem uma segmentação do tipo 2, você é tipo 2. Tá bom. E aí, dentro disso, você pode ter ali um leque de ofertas de serviços financeiros, sendo ele câmbio ou não, você vai ter a mesma regra, o mesmo, enfim, arcabouço do que uma que não oferece nada. É uma IP pura que tem lá um FDIC. Mas se você, por exemplo, se você é um tipo 2, o que você vai poder oferecer de serviço financeiro, né? Você vai poder oferecer os quatro tipos de operação de pagamento que estão regulamentados e, no máximo,
uma transação de uma operação de câmbio. Uhum. Se você não faz operação de câmbio, o seu requerimento de capital daquilo ali vai ser zerado. Ah, tá Porque se bom, a você não tem soma. as exposições, aquilo ali zera, então não conta. Entendi. Se você está associada com um FDIC, de nenhuma forma esse FDIC está sujeito ao risco de crédito, na hora que você for calcular também não vai dar nada. Uhum. Né? Então, assim, a gente entende que da forma como está, ele já é ajustável ao tipo de operação que ela está fazendo ou não. Do mesmo jeito, se você pega o RWASP, ele é formado pelas 4 componentes, que é moedeiro, iniciação de transação de pagamento, credenciamento e emissão do cartão de crédito. Se você não emite cartão de crédito, vai ser zero, ele não vai compor a sua parcela, né? Então, assim, é isso, ele é adequado de acordo com o que você faz e o que você vai ter dentro das suas contas contábeis. Acho que, inclusive, os moedeiros puros acabou baixando, ficando mais... Sim. Ficando menor o valor, né, de prudencial, se ele faz só isso, porque a gente tinha uma regra de 2%, e aí o cálculo dele passou a ser 0,2%, né? A regra anterior era 2% do que desse o maior requerimento de capital, volume de transações ou quantidade de moeda eletrônica que você está com ela depositada, né? E aí, no meio disso tudo, veio o Pix. E as transações de moedeiro eletrônico também por Pix cresceram assim exponencialmente. E quando você pega o conceito da transação de pagamento, significava que eles tinham que pagar esse requerimento em cima do volume quando você depositava no moedeiro e quando você tirava do moedeiro. Então, assim, o nosso entendimento era de que com o advento do Pix, com o desenvolvimento dos moedeiros eletrônicos, esse requerimento de capital estava acima do risco dessa atividade, porque objetivamente, qual que é o risco do moedeiro eletrônico? É risco operacional. Uhum. Sim, né? Total. Aí, então, a gente tentou fazer um combo de pegar 0,2% das saídas e deixando claro que quando eu falo de saída, eu estou falando de uma saída para fora do meu conglomerado. Então, se eu faço um Pix e eu tenho uma conta na IPX e eu transfiro um dinheiro para a Mari que tem a conta na mesma IPX, isso não impacta a volumetria. Essa é até uma das dúvidas que muitas vezes chegam para a gente. Se eu tenho uma conta na IPX e eu deposito lá no meu moedeiro e ele vai colocar esse dinheiro num RDB de uma própria empresa lá, desse conglomerado, também não impacta a volumetria, é só quando sai. Então, assim, uma das vantagens para eles da gente criar esse conglomerado que foi criado com essa regulação prudencial é que você elimina essas transações intragrupo. Então, você começa a olhar, assim, o que acontece dentro do grupo não conta para fins de requerimento, você olha o grupo com a parte de fora. Uhum. Eu acho que essa é a maior dúvida, acho que de todo mundo do mercado. Assim, esse conceito de quando existe ou não um conglomerado prudencial, né? Quando você considera que as empresas que estão ali no ecossistema daquele, enfim, várias vão surgindo CNPJs no meio das operações, quando que elas de fato se tornam um conglomerado para fins de enquadramento prudencial? Eu acho que esse é o principal dúvida. Isso é dado por uma regra que é da contabilidade, não é nem do DEREG. Então, para quem é instituição financeira, para quem é regulado pelo Conselho Monetário, é a resolução CMNE 4950. E para quem é regulado pelo Banco Central, é a resolução BCB 168. Então, ele fala o seguinte: se você detém o controle, direto ou indireto, de uma instituição, e ele coloca um rol de instituições, então você tem que conglomerar. Então, ele fala lá, por exemplo, assim, se você detém o controle direto ou indireto de uma instituição financeira, de outras instituições que são autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, de instituições de pagamento, inclusive instituições de pagamento ainda não autorizadas, fundos de investimento, outras pessoas jurídicas com objeto social exclusivo para participação societária em qualquer um daqueles que ele listou acima. Então, assim, tem um rol lá na 168 dizendo quem que deve integrar o conglomerado. E aí você conglomera de acordo com o controle direto ou indireto. Tá. E ele vai te dar ali também umas dicas do que ele vai chamar de controle direto ou indireto. Então, assim, se você tem uma participação significativa, se vocês dividem a mesma marca, se você pode definir, demitir, contratar o conselho de administração, a diretoria daquela outra entidade. Então, assim, ele vai colocando uma série de critérios. Então, não precisa necessariamente estar uma embaixo da outra, né? Assim, você tem, então, um controlador final em comum, a marca em comum. Então, a gente está falando aí de um conglomerado, né?
Isso. Porque acho que E chega aí, muito essa dúvida, né? E principalmente, acho que a dúvida é quando tem no mercado, desde da regulação, né, de 2013, aí depois de 2017, 2018, teve a entrada, né, do mercado de marketplaces, subadquirências e tudo mais. Então, a partir dali foi incrementando cada vez mais os modelos de negócio vinculados a meios de pagamento. E eu acho que existe uma confusão de o que é para fins, né, dessa classificação de conglomerado versus essas operações que são periféricas ao ambiente regulado, né? Então, sei lá, uma empresa que tem uma SCD... uma padaria, uma livraria. Exato, e tem um marketplace que faz intermediação de coisas ali, mas ele vende, ele tem uma participação no fluxo de arranjo de cartão. Tipo, isso não seria um conglomerado na visão do Banco Central, por exemplo, uma empresa, uma SCD regulada e um CNPJ de subadquirência ali dentro do contexto. Não, seria. Então, vamos supor, você é uma SCD e aí você não tem uma credenciadora, mas você tem uma subcredenciadora. Como você é uma SCD, você já é uma autorizada pelo Banco Central. Uhum. Então, essa subcredenciadora vai entrar dentro do seu conglomerado e as transações dela vão gerar um requerimento lá dentro do RWA de serviços de pagamento. E aí ela automaticamente seria classificada aí nessa questão contábil dos tipos ou não? Não teria esse... Todo mundo está em algum tipo. Então, no caso, se o líder é uma SCD, as SCDs são reguladas pelo Conselho Monetário Nacional, então ela vai estar ali no tipo 1, e aí ela vai ver em qual segmento ela vai cair. E aí, da subadquirente, inclusive, foi uma mudança, né? Trazer ela no cálculo do... que você comentou, a gente tinha só a parte de adquirência, e aí passou até a parte de subadquirência também. Uhum. Sim, porque assim, hoje você tem dentro, assim, é até uma crítica que teve, né? Porque se você é um subadquirente que não está ligado a nenhuma instituição financeira, só um subadquirente, digamos assim, sozinho no mundo, você não está dentro da regulação do Banco Central. Mas a partir do momento que você é uma instituição regulada, dentro do seu conglomerado você tem um subadquirente, eu não tenho como ignorar aquele monte de transação, porque bem ou mal gera risco, né? No subadquirente ele está exposto ao risco do credenciador, porque o credenciador tem que pagar para ele. Uhum. E se o credenciador não paga? Quem que vai arcar com esse prejuízo? Porque ele tem que pagar o lojista ali na ponta da linha. Uhum. Então, assim, a partir do momento que está dentro de um grupo que é regulado pelo Banco Central, eu não tenho como ignorar esses riscos dessa atividade dele, que é uma atividade de pagamento, né? Uhum. Entendi. Cuidado aí. Ainda mais agora que, né, pode ser que volte aquelas discussões de ser regulado, não ser regulado, então... Acho que o sub deve ser uma grande incógnita para o Banco Central nesse sentido, né? Porque existe qual o tamanho desse risco, né? Que a gente está falando aqui do pagamento, porque tem muita transação e tudo mais, e aí agora voltou essa porque possibilidade sempre teve essa interpretação, né, de, assim, dependendo do da atividade, a escalabilidade é gigante, então acaba ficando muito grande a operação, que às vezes até maior do que um adquirente puro, né, então eu acho que tem, sim, esse olhar de revisitar... De preocupação, né? De preocupação, riscos sistêmicos, que é o que a gente está falando aqui no Prudencial. Com certeza, porque traz, é um elo, né? Quando você pensa numa cadeia de pagamento, você começa ali com o emissor de cartão, ele tem uma obrigação para o credenciador, aí se o credenciador usa um sub, ele tem uma obrigação para o sub, e assim, a gente tem que garantir que na ponta da linha, o lojista, ou, enfim, o prestador de serviço receba, né? Então, assim, todos esses têm seus papéis, suas responsabilidades, e todos esses têm um risco dentro desse fluxo de pagamentos. Total. Eu acho que aqui a gente estava comentando um pouquinho do RWA, né? E aí que a gente teve agora, então, com as instituições de pagamento passando a ter essa mudança, né? E ter os tipos, o RWA-SP. Aí você puder explicar um pouquinho sobre... O RWA, acho que tem muita gente que sempre pergunta o que é isso. Que a gente tipo SWA? O negócio do desfile lá de São Paulo? Ele vem do inglês, né? Que é o Risk Weight Assets. Então, assim, é você olhar ali e fazer uma ponderação do risco dos seus ativos, né? E a gente, quando foi fazer essa nova regulação, a gente tinha esse mundo que
os bancos já operavam com pagamentos há muito tempo, e a parte de pagamentos, ela era todo o risco dela era capturado pelos riscos tradicionais que vêm do Comitê da Basileia, que é o risco de crédito, o risco operacional, o risco de mercado. Então, por exemplo, o credenciador, ainda é assim, se você é um S1, né? Porque para o S1, como a gente tem um compromisso de estar 100% alinhado com a regulação de Basileia, se você é um banco S1, você não tem o RWASP. Então, quando você tem uma credenciadora dentro de um banco S1, ela vai olhar todos os bancos que emitiram o cartão que passou nas maquininhas dela, isso é um risco de crédito para ela, e ela vai ponderar o valor desses a receber, né, lá pelos FPR, os percentuais, e vai calcular qual que é o risco e vai ter um capital alocado para esse tipo de risco. Só que as IPs, elas vinham de uma regulação diferente, que foi baseada numa diretiva europeia, que começou com o PSD1, depois o PSD2, agora eles já estão evoluindo para o PSD3, que era baseada nos volumes transacionados como uma proxy do risco que eles correm. Então, você aplica um percentual em cima do volume transacionado e aí você tem a proxy de dizer, esse é o tanto de dinheiro que você tem que ter guardado caso dê algum problema e você vai ter aqui esse caixa para lidar com esse problema inesperado. É para isso que serve o capital, né? Então, e por isso que o capital tem que ter qualidade, tem que ser líquido e fácil de você usar. E aí, quando a gente foi tentar juntar, por conta desses tipo 3, que são as IPs que evoluíram, tem IP que tem banco, tem IP que tem financeira, então a gente falou, como é que eu vou juntar esse mundo deles, que vem dessa regra simplificada, com esse mundo de Basileia, que a parte financeira deles já fazia, né? Então, assim, teve uma discussão enorme com o mercado, consulta pública, muitas reuniões, e a gente criou essa parcela RWSP, que assim, não deixa de ser uma coisa que é específica do Brasil e que vale só do segmento 2 para baixo, porque em termos de obrigação nossa, a gente tem que estar assim, inteiramente compliant com as regras de Basileia para o segmento das instituições sistêmicas. Então, hoje, do S2 para baixo, todo mundo tem o RWASP. Que é para pagamentos, né? Que é para pagamentos. E aí a ideia é que dentro dessa calibragem dos percentuais, a gente pegue risco operacional, porque tem atividade que só tem risco operacional, como eu mencionei, o moedeiro, e pegue também risco de crédito, porque tem atividades que você tem o risco de crédito. Assim, uma IP que emite um cartão, tem muito claro o risco de crédito da pessoa para quem ela deu o cartão. Se essa pessoa não pagar a fatura, ela ainda assim tem a obrigação de pagar o credenciador, né? E o credenciador, ele tem o risco do emissor do cartão. Então, a ideia foi chegar numa calibragem para poder capturar para eles o risco de crédito e o risco operacional. Sim. A gente sabia que, especialmente risco operacional, quando você está operando com parte financeira, a gente sabia que ia ficar um pedaço ali meio cinzento, o que estava coberto pelo RWASP, o que tinha que ser coberto pelo RWA de risco operacional. É um negócio que até hoje tem debates, eles mandam assim, requerimentos para o Banco Central para avaliar, mas assim, a ideia era essa, mas assim, é impossível você isolar totalmente a parte de pagamentos dentro de um conglomerado, né? Em relação à ITP, qual que é o maior risco dela, né, que o Banco Central entende ali? Risco operacional. Operacional também. Puramente operacional. Tá. Né? Porque assim, agora tem o estudo dentro do Open Finance da jornada sem direcionamento, que acho que você cadastraria, né, o ITP ali no seu banco e não tem que passar pelas diferentes camadas de segurança, mas assim, o principal risco é esse, é fraude, né, um ITP de repente ou tirar um dinheiro a mais da sua conta do que você comandou, ou então tirar um dinheiro que você nem comandou, e aí ele tem que ter assim, algum capital para esses riscos de fraude, enfim, problemas que podem surgir dessa atividade, mas é basicamente operacional. Tá. Então, gente, ITP, então acho que com as discussões também, acho que do Open Finance, isso deve ter melhorado até a interpretação de essas questões de o que eu tô aqui tendo que olhar, né, que tipo de risco eu preciso, vai predominar dentro do meu negócio e tal, para fins, né, de cumprimento das regulações e classificações e tudo mais. E a gente só tem 3 tipos, né? Vamos só aqui organizar o raciocínio. Então, a gente tem o tipo 1, tipo 2, tipo 3. A maioria, a gente pode... Eu vou fazer uma afirmação
informação aqui, aí me corrige se eu estiver errada. A gente pode considerar que a maioria das empresas que estão no contexto meios de pagamento estariam de forma mais tendenciada no tipo 2, mas não necessariamente, porque tem outros fatores aí que podem influenciar para essa posição estar no tipo 1 ou tipo 2, ou tipo 3. A maioria, assim, hoje, de instituições de pagamento autorizadas, são mais de 100, que são IPs puras. E quando você olha o tipo 3, que é um conglomerado liderado por uma IP com instituição financeira, a última vez que eu chequei tinha uns 16 conglomerados. Mas, assim, quando você olha IP pura, são mais de 100, já as autorizadas pelo Banco Central. É que é muito comum, né? A IP vai lá, pede autorização e aí depois acaba precisando da parte de empréstimo, então cria uma SCD, né? Pede autorização para atuar como uma SCD, às vezes uma SCFI. Eu acho que é um processo natural. É um crescimento natural, porque até porque se pensar assim, né? Uma das razões, quando veio essa regulação toda das IPs, uma das ideias era aumentar a concorrência, né? Não sei se vocês lembram, mas antigamente você chegava no restaurante, se tinha bandeira tal, só passava numa máquina, bandeira tal só passava na outra. Para o lojista era muito caro, ele tinha que comprar a maquininha, custava um absurdo. Você chegava, sei lá, na feira da rua, eu vou na Ceasa aqui em Brasília e, assim, te digo, há 6 anos eu tinha que passar no banco, sacar um bocadinho de dinheiro para comprar as frutas, as verduras. Já tem um tempo, com esse advento das instituições de pagamento, que eu chego na Ceasa e todo mundo tem uma maquininha. Exato. E agora com então, Pix também, né? Já todo mundo também recebe Pix, então já está cada vez maior então, aí assim, essa... Você permitiu a inserção de um monte de gente que não era do interesse antes dos grandes bancos trazer para a parte deles de pagamento. Então, se você tem pequenas lojas, você tem o feirante, você tem... né? Então, assim, você traz essas pessoas para dentro do serviço. E à medida que a vida delas também vai melhorando, a SP acaba se sentindo ali... sentindo a necessidade de oferecer outros produtos e serviços financeiros para ela. Então, é uma evolução natural, eu vejo. Em relação às IPs, né? Você que entraram agora recentemente, né? Agora já 10 anos, né? Não tão mais recentemente, mas... aí, logo ali, na semana passada. Você acha que elas sentiram elas sentem essa dificuldade, e inclusive com as novas normas, né, de regulamentação prudencial para as IPs, elas sentem uma dificuldade grande de adequação às regras? Eu acho que, assim, eles têm dificuldades, várias dificuldades. Então, assim, quando eles começam a operar não regulados, por exemplo, toda a contabilidade deles não precisa seguir um padrão de contabilidade financeira que é dado pelo Banco Central, que é o nosso plano de contas contábeis, o COSIF. Então, a primeira dificuldade que a gente vê que eles têm é preencher corretamente os documentos contábeis, porque quando se vocês tiverem a curiosidade de abrirem lá o COSIF, vocês vão ver que para cada coisa tem uma conta. Uma subconta. No passivo, nas compensações. Então, assim, a moeda eletrônica que foi salvaguardada no Banco Central, tem uma rubrica e uma conta específica. A moeda eletrônica que eu coloquei em títulos públicos para salvaguardar é uma outra conta. Então, assim, quando eles entram para a área regulada, quando eles viram autorizados, a primeira dificuldade deles efetivamente é contábil. Traduzir a contabilidade interna para a contabilidade COSIF. Para contabilidade COSIF, porque assim, efetivamente no COSIF você vai ter uma conta para absolutamente cada coisinha, é difícil não ter uma conta lá. E muitas vezes eles estão acostumados a ter uma conta mais geral e outros que é só para poder fazer a diferença, mas no COSIF não, você vai ter, assim, é muito discriminado tudo, então assim, é um processo, né? E a outra coisa que acontece, que eu vejo, é a dificuldade do entendimento do conceito do capital regulatório. Né? E aí, o que é o capital regulatório? É um dinheiro que você tem que ter ali disponível para você lidar com uma perda totalmente inesperada. Porque para as perdas esperadas você provisiona. Mas você tem um evento qualquer que te traz uma perda inesperada, você precisa ter um capital ali. Qual foi um dos problemas que aconteceu na crise de 2008?
E uma das coisas que foi reformulada pelo Comitê da Basileia, o conceito de capital, porque tinha muito banco americano que tinha muitos ativos, ativo intangível, ou um crédito tributário em outros lugares. E na hora que você precisa pegar isso e se desfazer, num momento de estresse de mercado, ninguém quer comprar. Ou o preço é muito baixo, então o que você vai conseguir de recurso não vai ser suficiente para resolver seu problema. Então, assim, é muito importante, e é uma dificuldade que as instituições têm de ter esse conceito do capital regulatório, que é um dinheiro líquido, né, que ele consegue acessar fácil para lidar com uma perda inesperada. É uma coisa que ele não estava esperando. E esse dinheiro, ele fica congelado, a instituição não pode mexer nele. Você tem vários tipos de dinheiros que formam o capital, né? Mas, assim, é um dinheiro que ela tem que ter ali. Que ela tem que ter lá no balanço dela na forma de ativos. E as IPs, então, você acha que ali elas encontram essas duas dificuldades, no que é, né, como você comentou, e no como fazer. Porque o COSIF, ele passa a ser obrigatório só a partir da autorização. Então, de fato, ela está ali caminhando e, de repente, um dia ela precisa alterar todo o plano dela para a COSIF. Então, até acho que uma dica poderia ser ela já antecipar essa necessidade, esse plano COSIF, para ela já se acostumar? Ou o que você acha? Assim, ou contratar já de cara, quando vê que está chegando perto ali do momento de ter que pedir autorização, já contrata uma empresa especializada que entende de COSIF para ir ajudando ela a fazer esse deparo da contabilidade dela, né? E assim, quando você pega o tipo 2, toda a parte de definição do capital, ele é feito por contas COSIF, né? Então, assim, uma forma que a gente tem de simplificar para eles é tudo do tipo 2, como no S5, é feito pelas contas COSIF. Porque se você está no tipo 3, do S2 ao S4, você tem que mandar uma série de documentos para o Banco Central, né? E aí esse pessoal não, eles fazem tudo por conta COSIF. E para facilitar a vida, a gente tem uma série de... Então, quando você olha lá a norma de capital deles, vai ter lá uma carta circular do Banco Central que vai dizer o seguinte, olha, você vai olhar essas contas COSIF, e a gente lista todas as contas COSIF. Então, assim, se você está chegando perto de virar um autorizado, eu acho que vale a pena começar a estudar todo esse arcabouço, tem consultorias, né, que também ajudam, então, assim, acho que vale a pena, porque a contabilidade é um calo. E a outra coisa é passar um entendimento melhor do gerenciamento de riscos, porque toda vez que eu dou palestra para as instituições de pagamento, o pessoal do compliance vem no final e fala assim, eu quero gravar a sua fala. Porque você sempre tem essa briga entre assim, o pessoal que está ali gerando o resultado financeiro e a turma do gerenciamento de riscos. E é o que eu falo, gente, invistam no gerenciamento de riscos, porque assim, esse monte de regras que a gente coloca, elas não são à toa, elas são baseadas em anos de experiência, em inúmeras falhas financeiras de inúmeras instituições. Então, assim, se você consegue ter uma boa governança de gerenciamento de risco, se você é atento a isso, se você está treinando o seu pessoal para entender, se você já vai pensando assim, quem é responsável pelo quê? Passou do limite, quem que tem que aprovar? Uma coisa deu errado, eu encaminho para quê? Então, assim, você tem que ter tudo isso desenhado na sua instituição, porque é isso que vai garantir a perenidade dela, é isso que vai garantir que ela vai ser bem-sucedida no longo prazo, porque quando você olha as grandes falhas, todas elas passam por falhas de governança, de gerenciamento de riscos, todas. Não reagir rápido, né, ali dentro de uma situação de crise, enfim. Vai além do reagir rápido, né, porque assim... uma vez eu estava num congresso bancário que foi muito interessante, teve uma instituição que passou por um aperto muito sério por uma questão reputacional e teve uma forte corrida essa instituição financeira. Dentro da norma de gerenciamento de riscos, a gente fala que você tem que ter um plano de liquidez. E eles falaram, cara, foi fundamental, porque na hora que a gente teve essa corrida, a gente pegou o nosso plano, e aí o que tinha no plano dele? Numa crise de liquidez, quais são os meus ativos mais líquidos? Como é a precificação? O que eu vendo primeiro? Então, assim, eles já tinham pensado isso antes do momento da crise, porque se você, no momento de crise, for pensar, meu Deus, o que eu tenho aqui que é ativo líquido, como é que eu vendo, para quem eu vendo, não vai ser bom.
Então, assim, isso passa por todo esse processo de gerenciamento de riscos, de governança, você planejar, você pensar num momento que as coisas estão tranquilas. E, obviamente, não adianta você fazer isso uma vez na vida e nunca mais fazer. E não revisitar também, né? Você tem que revisitar. Então, assim, dentro da nossa norma de gerenciamento de riscos, todo ano você tem que olhar aquilo ali e ver o que precisa adaptar, tá tudo certo? Tá tudo certo. Não, alguma coisa que mudou, melhorou. Então, assim, é um processo contínuo e ele é muito, muito importante. E o Banco Central, como ele fiscaliza, né? Se as instituições estão cumprindo essas regras do gerenciamento de risco e da atualização e implementação, né? A gente tem a supervisão direta e a supervisão indireta. Então, assim, a partir até da supervisão indireta, muitos desses documentos são enviados ao Banco Central, né? Então, o Banco Central está ali olhando esses documentos todos. Tem uma colega da fiscalização, ela brinca, porque a gente, nessa norma mais recente, 2017, que é o gerenciamento integrado de riscos, a gente, por exemplo, estabeleceu um documento chamado a RAS, que é o Risk Appetite Statement, né? A Declaração de Apetite por Risco. E aí, juro para você, uma colega leu 170 e tantas declarações das diferentes instituições. Então, assim, a gente recebe as documentações, a gente lê, a gente questiona. Então, vão perguntas para a instituição, os modelos são checados, tanto por uma supervisão, assim, indireta, né, de receber os dados, olhar, como dessa supervisão mais direta, de estar no contato direto, mandar formulário, questionamentos e até visitar as próprias instituições, né? Eu acho, assim, eu acho que a gente conversa muito, né, no mercado, das empresas que estão tentando se crescer no mercado financeiro, no mês de pagamento, enfim, e o pessoal ainda duvida que o regulador não vai ver ou não vai ler o documento que está sendo criado, sei lá, no plano de negócio, no processo de autorização. A gente falou muito isso no episódio aqui de autorização. E, assim, é óbvio que ele vai ler, porque ele tá responsável pelo sistema funcionar da melhor forma e da forma mais segura. E para isso precisa da fiscalização. Exato. Não tem como, da supervisão e fiscalização. É tudo lido, é tudo analisado. E assim, vai... a gente pega coisa assim no detalhe, sabe? Então, assim, a gente agora mesmo estava aqui olhando, fazendo uns estudos de impacto também dessa questão do novo arcabouço, e a gente vai acompanhando o desenvolvimento das coisas. Aí a gente fala assim, essa conta COSIF aqui dessa instituição está zerada, mas não era para estar, porque ela faz essa atividade. Aí liga para ela e fala assim, ô fulano, aqui, ó, você tem que preencher essa conta, cadê esse dado e tal? Aí ele tem que, não, errei e tal, aí retroage, manda todos os dados. Então, assim, é bem... Mas bem isso é sistêmico? O sistema que ele já vai e já identifica para vocês, aqui tem algo errado, alguém que pode estar errado, né? Que pode tem os sistemas, mas tem também assim um ajuste fino do olho do regulador, que não tem, né? Para olhar e entender, aquela intuição, né? Assim que vem. Tem. Ô Inês, e você comentou que existe, né, toda uma questão de consulta, né, das instituições e etc., quando tem alguma dúvida com relação à classificação ali contábil e tal. Existe hoje no site do Banco Central esse tipo de consulta? Como que as empresas que estão dentro desse contexto, enfim, querem se aprofundar, esclarecer, tirar mais dúvidas, etc., onde que elas podem ter como fonte ali de conhecimento? O site tem bastante informação. A gente está agora atualizando, né, a parte da regulação prudencial. Então, dentro do nosso site, você tem uma página de regulação prudencial, e aí ele tem lá as principais leis e normas aplicáveis. O que está no ar hoje é o que é aplicável só para o tipo 1, que são as regras do CMN, mas já está em homologação, a gente já está nos ajustes finais, então daqui a pouco você vai ter uma página para o tipo 2, onde vai ter toda a regulação prudencial aplicável ao tipo 2, e vai ter a página do tipo 3, com toda a regulação prudencial aplicável ao tipo 3, porque é uma outra coisa que gera confusão para eles. Entender, escuta, mas qual que é a norma que eu tenho que olhar? Então, a ideia é facilitar a vida deles, tendo ali uma página para cada tipo, muito com bom. Todas as regras prudenciais aplicáveis a eles. Então, em breve aí,
Conteúdo Nossa, de notícia leitura. quentíssima, em primeira mão aqui, gente. Aguardem. Nossa, não, ótimo, Esperamos realmente. que nos próximos dias já está assim nas fases finais. Ai, que Maravilhoso. bom. Aí seria legal se tivesse também uma calculadorazinha para ela já colocar, Pra vai fazer fazer na o conta. cálculo Ah, do não Prudência. faço essa operação, então 0, sabe? Uma Mas boa. para quem é tipo 2, como é pela conta COSIF, é claro, ele tem que acertar a conta COSIF, que ele tem que Então, colocar o dado, né? É. Mas assim, já a ideia do S5 e do tipo 2 é realmente ser bem mais fácil, porque quando você vai para os outros segmentos do S4 para cima, não é exatamente esse depara da conta COSIF, né? Uhum. E assim, aí são inúmeros documentos que eles preenchem, mandam para o Banco Central todo mês, e assim, até tem que ir acompanhando, porque assim, ele tem que garantir, a norma fala assim, você tem que ter o seu capital prudencial, ele tem que estar sempre acima daquele valor mínimo. E óbvio, sim, as transações vão acontecendo, isso tem que ter uma volatilidade. Então, todo mundo deixa ali um pouco a mais de capital. E eles têm a obrigação de que todos os dias esse capital esteja acima ali do mínimo, né? Essa verificação é diária, né? Pelo Todo Banco dia tem. Central é mensal. O Banco Central olha mensalmente, né? Não faz diariamente. Mas digo, a instituição tem que diariamente estar adequada ao. Ela tem que diariamente estar adequada. É. Eu não acho que eles façam o cálculo diário, tá, Mari? Mas por isso que eu falo, sempre, ninguém fica ali, se você pega o índice de Basileia de qualquer uma dessas instituições, ele é sempre acima do mínimo, justamente porque você tem oscilações diárias do negócio. Então, imagino que ninguém faça o cálculo diário, acho que eles devem fazer o cálculo mensal, mas quando você olha o índice de Basileia, né, que é o percentual de capital em relação ao risco, eles sempre estão acima do mínimo, né? Aí o desenquadramento ele vai ter quando for encaminhado o CADOC, que vai lá indicar que está desenquadrado, que daquele mês estava desenquadrado, é isso? Aí se tem ele vai indicar no documento que tem um desenquadramento, aí tem que ver o tamanho do desenquadramento, e aí vai entrar toda a ação da supervisão, ou já pedir um aporte de capital, ou fazer um plano de reenquadramento, né? Esse plano vai estabelecer prazos, condições para ser um plano que seja factível, né? Então isso é conversado mas aí com já o Banco entra Central. numa ação da supervisão, isso daí já sai da parte de regulação, já entra na parte da supervisão. Interessante. E aí você comentou sobre as dificuldades de interpretação que hoje o mercado de IPs tem, né, nessa ponta de classificação de capital, de cálculo ali do capital mínimo e também as questões de risco. Mas o que você pode compartilhar com a gente em questão do cumprimento mesmo da regra, quando a gente fala, né, do mercado aqui de meio de pagamento? Quais as dificuldades que elas estão encontrando em questão a cumprimento e não necessariamente a interpretação delas da regra ali? Olha, Luiz, assim, a supervisão fez um trabalho super interessante, tanto com o tipo 2 como com o tipo 3. Então, assim, acho que foi uns 6, 7 meses antes da norma entrar em vigor, eles fizeram uma simulação. E aí, nesse processo de simulação, como é que preenche, como é que faz, eles foram identificando as dificuldades do entendimento, de como preenche, de como faz, de como calcula, e já foram apontando. Eu brinco, foi um aulão, assim, né? Foi o pré-vestibular. Justamente para que quando a norma entrasse em vigor, todo mundo já tivesse com um bom entendimento, tivesse preparado. E, assim, a supervisão tem estado bem ativa junto com os tipos 2 e 3. Então, assim, isso foi no ano passado, aí teve um evento, eu participei, teve um monte de explicação, eles, no auditório lá no Banco Central em São Paulo, explicaram os principais erros de interpretação. Então, assim, eu acho que a partir desse trabalho da supervisão, que eu realmente acho que foi sensacional, eu acho que assim, quem participou disso tá bem, tá entendendo, sabe? Não acho que tá tendo uma grande dificuldade. Claro que teve gente que com a mudança de regra teve que aportar mais capital, mas assim, não foi um problema, as próprias pessoas falaram, não é um problema, fizeram planejamento e tudo, né? A gente ainda está nas regras de transição, então assim, como era uma mudança muito grande, a gente, além do prazo da data da norma ser publicada e começar a valer, teve a regra uma vez valendo, então assim, os percentuais foram crescendo aos poucos, só vai estar
100% implementada a partir de janeiro do ano que vem, né? Mas, de um modo geral, eu acho que, assim, esse trabalho que a supervisão fez foi muito bom para tirar as dúvidas. O Bacen sempre tem essas práticas educativas, né? De levar informação, esclarecer no limite, assim, no máximo, e para todos os cenários possíveis, colocar isso ali no debate com o mercado, escutar, essa escuta Dá ativa. abertura para dúvidas, né? Exato. Também, às vezes, a instituição tem determinada dúvida, ela pode falar com vocês. A gente sempre aconselha, porque, assim, a instituição sabe quem é o supervisor direto dela, né? Então, assim, quando você é um regulado, você vai cair dentro de uma das diferentes gerências ali da área de supervisão. Então, você vai saber quem é o seu supervisor. Então, muitas vezes, quando a instituição está com alguma dúvida, ela pergunta direto para o supervisor, olha, eu estou com essa dúvida, como que eu faço isso? Então, assim, esse é um canal muito aberto, porque, assim, a ideia, de novo, e é por isso que a gente faz as palestras, faz os eventos para explicar a norma, é que as pessoas entendam aquilo para poder cumprir, porque se você não entende, é realmente muito difícil você conseguir cumprir as normas, né? Então, assim, tem esse acompanhamento bem próximo, porque, assim, o que a gente quer é fomentar a competição, a gente quer que o sistema financeiro esteja saudável, a gente não quer né, que as pessoas levem com seriedade ali, porque é isso, gente, é finanças, não é uma padaria. Com certeza. Com certeza. Então, não, muito bom. E tem essa proximidade forte. Se a instituição está com algum problema e ela vai ver que tem algum problema, o que ela deve fazer, então, é procurar o supervisor dela direto para já informar e traçar um plano aí, como você falou, um aumento de capital ou, né, enfim, um plano para poder regularizar essa situação de acordo com um determinado cronograma. Então, essa é a orientação, procurar o supervisor direto. Sempre, sim, procurar o supervisor. E, assim, porque mesmo dentro, quando ela está com dúvida, está com questão, ela já procura o supervisor. E o supervisor, muitas vezes, no processo dele de supervisão, ele encontra. É normal, gente. Então, assim, o supervisor faz o processo de supervisão direto, assim, ele encontra uma série de falhas, por exemplo, lá, gerenciamento de risco operacional, que é uma coisa super complexa, né? Porque a gente tem esses desafios todos hoje, com toda a parte de TI, fraude. E aí ele vai lá ver uma série de fragilidades. Ele fala, olha, encontrei essa fragilidade, essa. Aí ela vai fazer um plano, mesmo para gerenciamento, não é só capital. Ela vai assim, como que eu vou melhorar as fragilidades identificadas, por exemplo, no meu gerenciamento de risco operacional? E isso o Banco Central vai acompanhando. É um trabalho conjunto, realmente é uma parceria ali, do Banco Central com a instituição regulada. Ótimo. Muito bom, acho que foi muito esclarecedor. É claro que esse assunto renderia, assim, até o resto do ano. Muitos podcasts. Se você quiser fazer um curso sobre isso, nossa, vai ter muito sucesso, sinceramente, porque realmente não é um assunto trivial. A gente tentou aqui ao máximo simplificar, eu acho que foi muito esclarecedor, obviamente, né? A gente conseguiu tangibilizar uma coisa que é bem difícil tangibilizar. Que bom que a gente não entrou em nenhuma fórmula. Exato, porque, gente, vocês não sabem. Mas no próximo a gente pode pôr na tela a fórmula e a gente vai conversando. Não, ia ser demais. Ou o COSIF para mostrar, é ótimo, realmente. Gente, facinho aqui, COSIF, essa fórmula com aquele E gigante, com os números, nossa senhora, X, Y, gente, Z. eu recomendo, assim, quem ainda não é regulado, entra lá, dá um Google, entra no COSIF, olha lá a quantidade de contas, subconta, com tamanho de inscrição das contas, dá uma navegada. Vai diminuir o número de pedidos de autorização, se olhar isso. Não, e atualiza quase sempre, né? Então, assim, meu Deus do céu. Não, até que tem uma estabilidade, Ufa. né? Tem uma estabilidade. Inclusive, quando a gente foi fazer a regulação prudencial das IPs, por conta da RWA-SP, eu tive que criar várias contas COSIF. E é toda uma negociação com a equipe do COSIF para poder criar uma conta. Imagina. Para ter uma estabilidade mesmo, porque já tem muita conta, né, gente? Tem muita Vamos combinar. Nossa Senhora. Não, a gente aqui no SOS é só conta de 5. 5, 10 e 15 no máximo, assim, sabe? Tabuada dos 5. É o que advogado consegue fazer. Por isso que os prazos são sempre 5, 10 dias. Quando a gente abre a norma e vê a fórmula, ou, né, abre uma nova norma do COSIF e vê aquele monte de coisa, a gente fala... Eu me lembro da primeira reunião que teve sobre a regulação prudencial, teve esses cálculos e todo mundo ficava assim,
na tela, assim, porque foi, acho que durante a pandemia, meio... Não tinha nem dúvida, porque como vai ter dúvida? Eu não consigo nem interpretar o que está escrito aqui. Mas eu acho que teve muito esse trabalho que você comentou de esclarecer, muitas lives, muito conhecimento passado, muitos casos práticos, assim, de, por exemplo, se acontecer isso, isso e isso, até para essa, tipo, 1, 2 e 3, ai, mas eu sou assim... O que eu tô? Onde é que eu tô? E acho que agora vai facilitar muito, né? Que você comentou com essa atualização do site, onde Vai. são muitas normas, né? Não é assim que a gente tem uma norma que você já acha tudo lá. Você vai abrir, ela vai estar inteira falando todos os pontos. Não, a gente tem várias normas para cada tipo, né? Inclusive no IF Data, que é aquele que diz o segmento, eles também já ajustaram e aí lá aparece se você segmento 1 a 5 e o tipo que você é. Então também tem esse já tá no ar. Olha, que maravilha. Não, eu já visualizo um negócio assim, um lugar onde você vai colocando CNPJ, atividade e a participação societária ali. Aí, no final, dá um resultado. Tipo o cálculo de PLR, assim, sabe? Ai, gente. Mas normalmente, assim, eles sabem com tranquilidade quem que é a instituição líder do conglomerado, né? Sim, todo mundo sabe no final então, do dia. Assim, eles que apontam até para o Banco Central, eles têm que apontar para o Banco Central quem que é a instituição líder, porque ela é responsável por toda a prestação de contas do conglomerado com o Banco Central. Quando você diz ele, é a própria instituição que tem essa obrigação de a instituição líder, isso. Que ela então, é a líder. E aí, mas é baseado... Ela que consolida, ela que faz... Porque, assim, os cálculos são todos feitos para o conglomerado como um todo. Assim, o conglomerado ele é uma coisa fictícia, né? Então, você tem uma contabilidade de cada instituiçãozinha, mas você tem a contabilidade que junta todo mundo do grupo. E a responsabilidade por fazer tudo isso, prestar todos esses números, é da instituição líder. É ela que vai ter relação com o Banco Central, apresentando todos os dados dela, enfim, preenchendo toda a documentação. Mas a instituição líder, eu posso falar que a instituição líder é uma e, de repente, o Banco Central falou, não, acho que nesse caso aqui, essa é outra, não. O que a instituição falar que é a líder. Não tem mudança. Porque é por controle, né, a questão da liderança. Quem é que controla as demais? Entendi, então... Eu acho que até essa parte do controle, às vezes ainda existem dúvidas de controle, porque tem o controle que o regulador entende, tem o controle... Quando tem muito disseminado no societário ali, os acionistas, fica difícil estabelecer um controle. E aí vem as dúvidas, entendeu? Sei lá, cada um tem uma participação, ou quando é mercado aberto... Enfim, tem N situações aí que a definição de controle... Mas aí você está falando de ter uma instituição financeira que tem uma participação aqui na outra, como tem muitos sócios, ela não saber se ela controla ou não? Tipo, não tem 50 mais 1, tem 29. E aí a soma ali, aí você tem que ir pelo aí entra a história do controle indireto. Qual que é o poder que ela tem para definir o conselho de administração, a diretoria? Quem define as contas, quem aprova a contabilidade, Aí entra assim, toda uma análise mais subjetiva, né? Muito bom. Gente, isso aí é um assunto legal. Muito legal. Boa. Mais alguma dúvida, gente? Pra gente já ir para as dúvidas, a dúvida mais Ou alguma legal. Curiosidade, Inês, que você queira compartilhar desse mundo prudencial primeiro? Isso, alguma preocupação que você fala, não, isso é importante. Ou algum recado. É importante a gente falar isso de uma forma para esclarecer, né? Que tenha chegado muitas dúvidas aí em vocês. Eu vou reforçar até assim, todos os compliance das instituições de pagamento, assim, meu apoio a vocês. Tamo junto, né? Deem muita atenção para a questão do gerenciamento de riscos. Gente, gerenciamento de riscos, assim, é fundamental para a instituição ser bem-sucedida. Porque, assim, se você não faz um estudo direito das coisas, se você não vai definindo corretamente as atribuições, assim, não é legal, dá ruim para a sua instituição, né? Então, assim, invistam muito no gerenciamento de riscos, porque é uma peça muito importante, tanto quanto o capital, né? Mas até para você poder não precisar usar o capital, porque fica acontecendo eventos extremos que você não esperava, você tem que ter um gerenciamento de riscos forte, vale a pena investir nisso, vale a pena dar atenção a isso, treinar as equipes,
e preparar, porque dentro do gerenciamento de riscos tem umas coisas que é bobo, mas não é todo mundo que faz. Se você vai lançar um novo produto, estude esse produto, saiba os riscos, entenda para quem se destina. Mas tem gente que lança produto e não fez nenhum estudo antes, e aí gasta um dinheirão e depois o produto não vinga. Então, assim, parecem coisas básicas, mas, assim, nem todo mundo olha, nem todo mundo faz. E, assim, é muito importante que façam. Uhum. E aqui você fala dos riscos reputacionais, riscos operacionais, risco de liquidez e crédito. Todos, na sua percepção, têm o mesmo peso? Aí, não necessariamente, porque depende da atividade de negócio que você faz. Assim, você vai pensar numa IP que só faz moedeiro eletrônico, então ela não tem nenhum risco de crédito, né? Ela vai estar ali preocupada com a liquidez dela, né? Com a questão operacional por conta de fraude, esse tipo de coisa. Então, assim, depende da sua área de atuação. Uma instituição que faz tudo, né? Se pegar um tipo 3, ele vai ter que olhar tudo com muita atenção. De forma equilibrada, proporcional ali, com certeza. E governança dentro desse processo. Não basta só fazer o gerenciamento e entender a governança caso aconteça. Tomara que não aconteça nunca, mas... É igual avião, né, gente? Ninguém quer que o avião caia. Se eles não tivessem gerenciamento de risco, pelo amor de Deus. Isso. Vamos colocar, então. Gente, isso aqui é igual simulação de avião. Temos que ter várias gestões de consequências. Camadas, aí. Exato. Conhecimento, tem que conhecer todos os botõezinhos. Exato. Exatamente. Muito bom. E agora, a pergunta? Pode perguntar. Ai, meu Deus, você adora essa pergunta, Inês. A gente faz aqui, Inês, uma pergunta que é um pouco mais pessoal, para a gente conhecer, para o nosso público conhecer quem está por trás todo esse arcabouço que você acabou de explicar aqui, né? De, nossa senhora, muito fosfato vocês gastam aí criando essas regulações, entendendo e calculando e vendo as consequências, enfim. Mas quem é a Inês por trás, né? No dia a dia, ali, no final de semana, enfim, o que a Inês faz que ninguém imaginaria que faz, ou que, enfim, alguma mania, alguma história que aconteceu, alguma coisa que você gosta de fazer que não seja no trabalho. Enfim, quem é essa Inês? Eu tenho uma atividade que eu pratico há muito tempo e que, como as instituições financeiras, é uma atividade de muito risco e que você precisa de muita governança para não ter nenhum problema, né? Eu sou escaladora. Meu Deus! Realmente bem diferente, ninguém ia imaginar. Não, com certeza. Legal. E é uma atividade de bastante risco e que você efetivamente você gosta mesmo da parte de riscos, e de confiança, né? Porque, gente... De confiança e de preparação, assim, né? É uma atividade que, assim, com frequência é bom você fazer uma reciclagem dos cursos, né? Do seu treinamento para poder escalar, para você fazer a segurança, porque você escala com uma outra pessoa, então você depende da confiança no outro, e todo mundo tem que estar bem preparado ali para as diferentes situações de risco que podem acontecer. Exato, tem que ter redundância, gente, porque imagina, né? Ai, meu Deus! Eu nunca imaginei, realmente. Também não. Imagina, eu morro de medo, eu nunca conseguiria nem fazer, né? Imagina, esse final de semana eu fui fazer uma trilha, quase morri. Falei, eu vou cair na ribanceira. Imagina fazendo trilha. Olha só, e desde sempre, você sempre curtiu. Tem 20 anos que eu pratico esporte, adoro escalada, adoro natureza, adoro trilha. E teve algum lugar que você foi e falou, esse aqui foi o meu maior desafio de todos, de escalada? Ai, assim, cada uma é um uma, desafio. né? Então, assim, tem algumas, assim, que foram já... Até aqui perto de Brasília tem umas bem difíceis. Uma vez estava escalando na Tailândia, o desafio era escalar com aquele calor e com aquela umidade. Nossa, imagina uma vez escalando o Pão de Açúcar, eu peguei uma chuva terrível. Você não pode escalar na chuva, porque tudo desliza, e aí você tem que descer, né, rapelar na chuva. Então, assim, já tem várias histórias. E aí você faz os treinamentos em Brasília e depois vai viajando para fazer as escaladas de fato, né, pelos lugares aí do mundo, é isso? Antes de ter filho, eu escalava mais e ia mais. Todo final de semana eu estava em algum lugar escalando, né?
Aí depois que eu tive filho, aí assim, hoje o ritmo é bem mais suave. Hoje eu faço muito mais o treino indoors no muro do que eu consigo efetivamente ir subir as rochas na natureza. Mas daqui a pouco os filhos crescem e vão junto também, né? Exato. Se gostarem do... Ela não gosta. Ela não gosta? Eu tentei, ela com 5 anos de idade eu já coloquei ela para fazer aula de escalada, ela, mamãe, não gosta disso, me tira. Ela foi para o circo, foi para ginástica, foi para outras coisas, mas escalada... Não entendeu. Nossa, muito legal. Muito legal mesmo. Realmente, nunca ia imaginar. Bom, gente, foi ótimo, um prazer, Inês. obrigada por me receber no podcast, um prazer estar aqui ajudando, né, os regulados a entenderem os princípios, né, porque a ideia é realmente trazer segurança para o negócio deles e para que todo mundo consiga prosperar. Muito bom, foi ótimo. Amamos, amamos. Quando vem ainda uma representação feminina do Banco A Central, gente ama muito mais. Assim, muito mais importante. E só sucesso, só sucesso. Muito bom. Tomara que a gente tenha novas oportunidades, Inês. Aqui vai ser sempre um espaço super aberto. Então, sempre que tiver qualquer tipo de mudança ou algum tipo de esclarecimento que vocês entendam que sejam importantes, aqui pode ser o canal perfeito para vocês divulgarem. Fiquem à vontade. Muito obrigada, gente. Muito obrigada.